Bem, pessoal, sequenciando os nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre a condução da administração pública e também sobre ordem social. Quando falamos da separação orgânica das funções estatais, nós mencionamos uma função que nós chamamos de administrativa, prioritariamente concentrada na estrutura orgânica que nós chamamos de poder executivo. O Poder Executivo, portanto, é o grande condutor da administração. E o que é que isso significa? Ele é o grande gestor de direitos. É ele que distribui a educação, que vocês, por exemplo, utilizam enquanto alunos da UFRN, a previdência, o lazer, estrutura e regula atividades as mais diversas, desde o trânsito, passando pela comunicação, até mesmo do ponto de vista econômico. Então, sabemos que a administração pública não é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo, mas também pelo Legislativo e pelo Judiciário, que nós chamamos de funções atípicas. O Legislativo e o Judiciário também se submetem, portanto, aos princípios gerais que regem a administração pública, porque essa função, materialmente falando, é de grande relevância e a Constituição fixou balizas para quaisquer dos poderes quando desempenharem essa função. Pensemos agora especificamente no Poder Executivo. Quando conversamos sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, segurança pública, forças armadas, nós vemos que são atuações a cargo do Poder Executivo e no qual ele desempenha função primordial. Vamos então entender agora como é que ele se estrutura. Aí nós temos imagens do Poder Executivo Municipal, do Poder Executivo Federal, especificamente, para ilustrar, Palácio Felipe Camarão, que eu me recordo de um comediante dizer que devia chamar de Felipe Lagosta para subir de nível, e ali o parlatório bem à frente do Palácio do Planalto, onde o presidente da República faz seus pronunciamentos. Bom, a institucionalização, como é que ele é organizado? Eu vou agora iniciar com vocês o nosso passeio constitucional. Vamos começar a olhar diversos dispositivos da nossa Constituição. Como está institucionalizado o Executivo? Esse é o modelo que a Constituição estabeleceu. Entende-se que é o modo como o cidadão vai se relacionar com esse poder. Então, as constituições estaduais e as leis orgânicas do município, ao estabelecerem as regras para o Poder Executivo estadual e para o Poder Executivo municipal, devem seguir esses parâmetros. Neste momento, estamos falando de um trecho da Constituição, que é a Constituição da União. É um dispositivo voltado para o Executivo da União. Não é necessariamente, portanto, do modo como está no texto, algo destinado a toda a federação, mas à União. O Poder Executivo é sido pelo Presidente da República, ele tem auxílio dos ministros do Estado, eles são eleitos, e aí você tem a regra do primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro em segundo turno, no ano anterior ao final do mandato, excepcionalmente esse ano, por emenda constitucional, as eleições foram em 15 de novembro, em razão da pandemia. Não se elege mais separadamente, como já houve no Brasil, o presidente e o vice-presidente. É uma chapa. Né? Elegeu o presidente, o vice-presidente está eleito. A maioria absoluta de votos caracteriza a eleição, não considera voto branco nem voto nulo para isso. Então, o voto branco e nulo apenas facilita a eleição de quem está mais à frente. Quando não há a primeira votação, há uma segunda, concorrem os dois candidatos mais votados, é o que a gente chama exatamente de segundo turno, ocorrendo morte, existência, impedimento, de mal votação. Essas regras vocês devem ler e eu remeto vigorosamente que vocês leiam detalhadamente. Há muitos aspectos relevantes. Vários já falamos na disciplina,
e vamos retomar aos poucos. O presidente e o vice tomam posse numa sessão única, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. É relevantíssimo lembrar disso. Ele tem a missão de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Não é um poder que se sobrepõe aos outros, mas isso está insto na missão do Executivo. No caso de impedimento, é o impeachment, quem sucede é o vice. E o vice ele vai auxiliar o presidente sempre que ele convocar para missões especiais. Quem é que ocupa a função no caso de impedimento, de impeachment do presidente e do vice, ou se ambos os cargos estiverem vagos? A Constituição coloca uma sucessão que começa com o presidente da Câmara dos Deputados, por se entender que é uma eleição de 4 em 4 anos e dá maior proximidade ao clamor popular, às opiniões públicas, em seguida o presidente do Senado Federal e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando vagam esses cargos, os dois, passe a eleição 90 dias. Se a vacância for nos 2 últimos do mandato, a eleição será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Essa questão de uma eleição para colocar um novo presidente no lugar não significa que ele tem mais 4 anos, porque isso não é um direito de quem é eleito, é um direito do povo de ter alguém ali. Então, a gente chama isso de mandato tampão, porque ele não vai durar os 4 anos, é só até terminar o mandato que estava previsto, porque de 4 em 4 anos considera-se um mandato, então, até terminar esse período, é o mandato tampão. Ocorreu a vacância nos 2 últimos anos, a eleição será feita pelo Congresso Nacional. Muitas interpretações dizem, a maioria, quase totalidade, para não dizer a totalidade do que vai se encontrar por escrito nos manuais, dizem que essa é uma eleição indireta. Realmente, mantendo a ideia do que havia antes, as expressões, é uma eleição indireta. Mas eu digo, não é o que está escrito aí, não estamos mais com as limitações tecnológicas da época em que a Constituição foi feita, e eu não tenho nenhum motivo para querer eleição indireta no Brasil. Ela é uma ofensa à democracia participativa. A eleição é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e nem por isso se entende que são os ministros do TSE que se reúnem ali e votam quem é o presidente. Então, não tem por que entender que a eleição é feita pelo Congresso Nacional, vai ser um colégio eleitoral. Não tem motivo para achar isso. A democracia brasileira transferiu, historicamente, tirou do colégio eleitoral e entregou ao povo a escolha do presidente da República. Portanto, eu entendo que isso tem que ser interpretado de modo ao Congresso Nacional, entendo, só eu tenho essa interpretação, o Congresso Nacional é quem vai conduzir o processo eleitoral. Mandato de 4 anos, já foi dito, e o presidente e o vice não podem se ausentar do país por mais de 15 dias sem licença do Congresso, senão será decretada a perda do cargo. Já falamos sobre as atribuições do presidente da República, que conjugam atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo. Destaco aqui, particularmente, dentre vários dispositivos que já falamos, o inciso 4, e cabe a ele sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. E expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aqui a gente tem um parâmetro para os decretos, que são atos expedidos autonomamente pelo presidente, servem para regulamentar e executar as leis. Com detalhe para os decretos do inciso 6, que a gente chama de decreto autônomo, porque são temas que, se não fosse essa redação do dispositivo, seriam matéria de lei. Então, neste caso aqui, são decretos que não são para regulamentar a lei, mas para determinar certas condutas, como extinguir cargos. Façam a leitura. Aqui nós encontramos os crimes de responsabilidade, ou então crimes políticos. Nós incorporamos a doutrina americana sobre isso, norte-americana, e esses crimes de responsabilidade são situações nas quais se considera insustentável a permanência do presidente da República no cargo. Então, são situações que serão julgadas por um órgão político, no caso, o Congresso Nacional, vai analisar e que será o juiz do que é que considera cada um desses incisos. Não quer dizer, portanto, que o Congresso tem que decidir qualquer coisa, mas ele é que será a última instância para dizer se o ato se encaixa ou não nessas hipóteses. Não é um juízo estritamente jurídico, mas um juízo jurídico-político. Então, o que é um crime de responsabilidade? O que é que dá ensejo ao impeachment que o Supremo Tribunal Federal
cuidou de ter várias decisões por ocasião do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e o Brasil teve já 2 impeachments nesse período da nova república. Atos contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, contra os direitos políticos individuais e sociais, segurança interna do país, a probidade, os orçamentos públicos e o cumprimento de leis e decisões. Então, poderá dar ensejo a isso. Qualquer cidadão pode apresentar um pedido perante a Câmara dos Deputados, que irá analisar a sua recepção e, se julgar cabível, vai encaminhar ao Senado Federal, que é quem julga no ato em que tem a presidência do ministro do Supremo. Torno a dizer que ele é a última instância. A Constituição transferiu o poder de julgar em caso de crime de responsabilidade do Judiciário para o poder legislativo. Então, se a acusação for admitida pela Câmara, o julgamento, admitida a acusação contra o presidente por 2/3, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Eis a distinção. Nas infrações penais comuns, o judiciário recebe a acusação de crime. Isso aconteceu, por exemplo, com o então presidente Michel Temer. Ele encaminha para a Câmara. Se a Câmara admitir, volta para o Supremo, que ele vai fazer o ato processual penal de analisar se recebe a denúncia ou queixa-crime. Vocês vão estudar isso detalhadamente no processo penal mais à frente. Se o Supremo receber a denúncia, então, depois de autorizado pela Câmara, da sequência de análise, aí o presidente está suspenso de suas funções. No caso do presidente Michel Temer, a Câmara dos Deputados não admitiu. E se for crime de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. E houve uma decisão bastante discutida em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Senado pode decidir se recebe ou não, né, a acusação que a Câmara já havia admitido. A doutrina, eu particularmente faço parte dos que entendem que não poderia ser assim, mas houve essa fase criada pelo Supremo lá no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tem 180 dias para o julgamento, se não cessa o afastamento do presidente. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, o presidente não pode ser preso. E, durante o mandato do presidente, ele não pode ser responsabilizado, entenda, ele não pode ser processado, porque responsabilidade jurídica ele vai ter sim, por atos que ele cometer ou que forem anteriores ao mandato, ele não pode ser processado, se esses atos forem estranhos aos exercícios de suas funções. Então, durante o mandato, ele é julgado pelas coisas que faz como presidente, mas ele não poderá ser processado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Os ministros têm que ter pelo menos 21 anos, estar no gozo de direitos políticos, e o que é que ele faz? Esse aqui é bem interessante, esses exerce a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na sua área e referendar os atos. Vocês vão observar que a legislação, eu vou aqui pegar uma lei para mostrar a vocês esse pequeno detalhe. Vocês pegam, por exemplo, aqui uma legislação, você vai ao final dela, e lá tem, claro que aqui não vai ter por extenso, é a representação da assinatura que foi lançada fisicamente no documento, ou a assinatura do presidente da República e dos ministros, que digam respeito à pasta, ao assunto. A gente chama isso de referendar. É como encaminhar para a sua área de atuação a indicação de que deve ser seguido aquilo. Não é essencial para a existência jurídica do ato. Entende-se, inclusive, que o ministro, como é um cargo auxiliar do presidente, portanto, demissível ad nudo, de livre nomeação e exoneração pelo presidente, ele, ao ser contrário, está indo contra a própria direção superior da presidência da República. Tivemos um caso na gestão da ministra Dilma, da presidente Dilma Rousseff, em que o comando da Marinha, numa questão politicamente sensível para a gestão das Forças Armadas, disse que não havia referendado o ato. Ele não assumia a responsabilidade
as consequências daquele ato ter sido assinado. E, em razão, o que terminou por acontecer, diante das circunstâncias do caso, foi que o ato foi revogado. Mas não foi porque, né, não foi referendado pelo ministro, no caso, pelo comandante que tem esse status. Então, a gestão do ministério implica em um relatório anual a ser apresentado ao presidente. O ministro expede instruções, que aí, de acordo com a legislação, o ministério vão ser chamadas de portarias, orientações de serviço, instruções normativas para a execução das leis, decretos e regulamentos. Eles são criados por lei. Ou, para isso, muitas vezes o presidente, logo que assume, utiliza de medida provisória. Bom, ainda no Poder Executivo, a gente tem o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, certo? Já falamos nele quando mencionamos a intervenção federal. Veja, o Conselho da República se pronuncia sobre a intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio e questões relevantes para a democracia. E o Conselho de Defesa se opina em casos de Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção, como o outro, mas declaração de guerra e celebração de paz. E também fala sobre as áreas indispensáveis da segurança, especificamente na faixa de fronteira, que diz respeito à margem do território nacional que circunda as fronteiras nacionais. Observem a composição. O Conselho da República é o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça é mencionado aqui, portanto é um ministério que sempre vai existir, os líderes da maioria e da minoria, tanto da Câmara quanto do Senado, e mais 6 cidadãos natos, nomeados pelo presidente da República, né, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, com mandato de 3 anos, não podendo ser reconduzidos. Então, vejam, esse é o Conselho da República Brasileira. Além desse, existe o Conselho de Defesa, aí o Conselho de Defesa, presidentes, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, aí muda. Eu não tenho a questão da representatividade de maioria, de minoria, nem dos cidadãos. Eu tenho o ministro, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, ministro da Defesa, Relações Exteriores e de Planejamento. Certo? Então, esses são os conselhos que integram a estrutura do Executivo brasileiro. Tudo bem? Um outro assunto que vocês vão ter que estar atentos para ler, isso está constitucionalizado, mas não traz em si, além de tudo que eu já falei, um conteúdo específico de substância constitucional, é normalmente tratado pelo direito administrativo, mas contém status constitucional. Então, a administração pública, ou seja, a função administrativa, não estamos falando aqui exclusivamente do executivo, direta, que é União, Estados, Distrito Federal e Município, ou indireta, que são suas fundações, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, que dentro entra o FRN, o IBAMA, a Caixa Econômica Federal, Petrobras, e quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios. Aí a gente chama isso aqui de princípios expressos. São princípios que foram colocados exatamente porque antes de 88 eram dificilmente observados. Legalidade, que significa observar a lei, não apenas, isso é muito restritivo. O princípio da legalidade significa observar a juridicidade das normas, a hierarquia da Constituição. Se fosse assim, ele não obedecia à Constituição, porque está dizendo que tem que obedecer à lei. Não obedeceria um decreto, porque tem que obedecer à lei. Não. Tem que obedecer à legalidade. E se vocês quiserem até uma expressão melhor, como o saudoso professor Paulo Bonavide chamava, é a constitucionalidade. A impessoalidade, a administração pública não é o gestor não pode agir como se fosse dele, nem também quando você entra contra a administração pública, com uma ação judicial, por exemplo, você entra contra a pessoa que praticou o ato, você entra contra o órgão público. É impessoal. A moralidade não diz respeito à moral, já que direito e moral são diferentes, mas diz respeito à probidade aqui. A publicidade, a eficiência e ao seguinte. Então, esses são princípios expressos, mas não são os únicos princípios da administração. Mas esses aí foram considerados alguns que não poderiam deixar de lado. E aí você tem várias regras que vocês vão ler, né?
Claro que todas suscitam seu debate e seu aprofundamento, mas a leitura já permite muito conhecimento. Então, aqui, ó, fala que os cargos são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, que a investidura em cargo depende de aprovação em concurso público de provas e títulos, certo? Não pode haver favorecimentos, excetuado que pode haver cargos que a gente denomina cargos em comissão. E aí, no inciso 5, a gente vê que as funções de confiança são exclusivos para servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em comissão para servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei para atribuições de chefia, direção e assessoramento. Então, há uma restrição sempre para evitar favorecimentos pessoais. O concurso vale 2 anos, tudo isso está na Constituição, na gestão sobre a administração pública, certo? O direito do servidor público está associado a sindicato, direito de greve, 30 anos e não sai a lei regulamentando, a questão do teto constitucional, que é o limite que cada um pode receber os seus valores, está previsto aqui, né? Então, tudo isso aqui é importante. A acumulação de cargos, você pode ter 2 cargos públicos? Pode, mas nessas hipóteses que a Constituição menciona, e eu vou aqui aos parágrafos, para mostrar que a Constituição veio com esse objetivo de moralizar a condução da vida pública. Então, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade dos servidores públicos. Era absolutamente natural o uso do dinheiro público antes de 88 para, e ainda depois de 88 isso acontece muitas vezes, para promover o gestor. Às vezes, até as iniciais, os monogramas, o nome, a logomarca da pessoa do administrador era usada como símbolo do município, do estado. Então, isso foi terminantemente vedado, e as vezes em que isso aconteceu depois de 88 foi objetivo de ações judiciais que determinaram a alteração dessas marcas. O parágrafo 3º fala do direito do usuário, né, ser regulamentado para ele participar da administração pública. Parágrafo 4º, atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal que isso ainda possa ter. Isso aí é regulado pela lei de improbidade administrativa. Entre as minhas funções, eu acompanho diversas ações desse tipo, digo a vocês que são bastante efetivas, há muita ação que não necessariamente está na mídia, onde a advocacia pública, o Ministério Público também faz esse papel, né, lutam para proteger os cofres públicos, com o detalhe de que as ações de ressarcimento, elas não prescrevem, certo? A lei estabelece os prazos de prescrição dos atos que causam prejuízo, ressalvada a ação de ressarcimento, ressarcimento do dinheiro público. Bom, o parágrafo 6º tem uma característica muito interessante, porque ele diz respeito a um tema que foi objeto de longa evolução na própria concepção do Estado e seu relacionamento com o cidadão, que é a responsabilidade do Estado. Então, o Estado não é o gestor e ele é responsável pelos atos danosos que os seus agentes causarem a terceiros, com o direito de regresso contra o servidor. Como assim? O Estado causou um dano a um particular, o poder público causou um prejuízo, então há uma ação, independentemente de se foi por culpa ou não. Mas a coletividade tem que indenizar a pessoa que foi prejudicada por um ato, por mais legítimo e sério que tivesse que ser feito. O cidadão tem direito a ser indenizado, e se for um ato culposo causado pelo agente público, o agente vai ter que ressarcir o Estado do dano que foi causado. E essa ação de regresso, ela, no plano federal, posso lhes afirmar, ela existe, é feita com regularidade, né? E
todo dano que é causado culposamente por um agente público a um particular, o poder público indeniza e depois entra com ação de regresso contra o causador do dano para ressarcir os cofres públicos. Certo? Deixa eu só baixar aqui. Essas são as observações que eu queria fazer de imediato a vocês sobre a administração pública, as regras, e vou somar a elas um outro aspecto. Nós vivemos num estado que nós podemos chamar de um estado fiscal, porque nós precisamos gerenciar financeiramente. Isso funciona na forma de um planejamento que a gente já viu aqui quando falou em Congresso Nacional, nas atribuições dele tinha, né, dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Vou aqui só avançar para o artigo 165, onde você vê que o executivo ele precisa, isso é objeto hoje em dia de debates públicos, que é muito salutar, de emendas constitucionais, a questão da crise financeira em razão da pandemia, deixou isso à mostra, mas é preciso que leis, portanto, votadas pelo Congresso, como vimos agora, mas são de iniciativa do Executivo, estabeleçam um plano plurianual, que significa um planejamento do que vai ser executado ao longo dos próximos anos, as diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, que dizem as regras de, para o ano que vem, nós vamos usar o dinheiro como. Então, é a medida do direito fundamental, isso aqui é essencial. E a Lei Orçamentária Anual, LOA, né, que diz, com base na diretriz orçamentária, como é que vai ser, de fato, o gasto. Você tem um direito, tem lei prevendo, ele só vai ser colocado em prática se ele tiver com reserva orçamentária ali, se ele estiver no orçamento. Nós não temos o hábito de cobrar essa legislação. Ela é alterada, ela não é considerada vinculante, mas a Constituição não dá brecha. Claro, o bom senso vai dizer que em situações excepcionais poderá ser descumprido, mas toda a vida a Constituição tem dispositivos falando sobre o ministro apresentar relatório, o presidente apresentar relatório de como está sendo cumprido, a comissão mista de orçamento do Congresso Nacional fiscalizar o cumprimento. Enquanto nós não entendermos que o orçamento anual é vinculante, que é fruto de um debate que diz quais são os direitos do cidadão, isso não vai ser levado a sério. O planejamento para implementar direitos não será levado a sério. Às vezes surgem propostas de vincular o que os deputados conseguem colocar no orçamento para executar. Porém, isso não é feito com a atenção a planejamentos nem questões mais estruturais. São apenas questões pontuais, que podem eventualmente até favorecer por aspectos políticos, queiramos que não por aspectos patrimonialistas, favorecer algumas pessoas. Então, essa é uma base para a gente entender a estruturação do executivo e sua vinculação entre o Estado fiscal. Mas isso ainda não explica de todo a situação econômica do país. Nós temos aqui uma ordem específica chamada Ordem Econômica e Financeira, dos quais eu vou falar para vocês do artigo 170. Ele tem uma conexão com a administração pública, sua finalidade, e também com a construção de direitos fundamentais. Veja sua dicção. A ordem econômica, o que é a ordem econômica? Se você entender como modo como funciona a sociedade, é quase que a constituição econômica real, o modo como a sociedade se constitui. Aqui está no outro sentido, aqui está no sentido das regras constitucionais sobre a economia. Como é que deve ser a economia brasileira? Nós somos um país comunista, socialista, liberal, capitalista ao extremo. Como é isso? Esse capítulo foi objeto de acirrados debates em 88 e findou por estabelecer um modelo que desagradou quem era mais à esquerda e desagradou quem era mais à direita. Terminou-se por ser um
um título que trouxe um modelo de constituição, que nós podemos chamar de constituição social, muito dependente de regulamentação legislativa, mas passível de ser construído, porém que foi vítima de tantos ataques que encontra dificuldades e 30 anos depois ainda há discussões sobre dispositivos seus. Mas é um modelo constitucional e nós podemos colocá-lo em prática. Basta aceitarmos que essa é a regra. Então, a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. São duas expressões conceitualmente distintas e antagônicas historicamente, mas que o Constituinte logo aqui já mostra que resolveu optar por um modelo de nem tanto ao céu, nem tanta terra. Isso traz suas vantagens, mas é uma indecisão que também traz suas desvantagens. Não vamos apenas elogiar. Então, valorização do trabalho humano e livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna. Então, a ideia de dignidade humana está presente sempre, conforme a justiça social, ou seja, que equilibre a posição das pessoas em sociedade no ponto de vista da acessibilidade a bens econômicos. Quais são os princípios? Soberania nacional, propriedade privada, típico do modelo capitalista. E logo embaixo, uma expressão típica das constituições socialistas, função social da propriedade. E isso está da mesma maneira no artigo 5º da Constituição. É uma contradição, mas que facilmente nós conseguimos ler que a ideia é existir propriedade privada, nós podemos ter propriedade privada, então, logo embaixo vai dizer livre concorrência, lá em cima falou em livre iniciativa, então isso é um modelo capitalista. E, ao mesmo tempo, vai colocar regras sociais, a justiça social, a existência digna, a função social da propriedade. Defesa do consumidor, tudo isso está dentro da questão econômica. O meio ambiente, né, vai permitir também tratamento diferenciado na economia, ele é considerado dentro da economia. Redução das desigualdades regionais e sociais, ou seja, elas existem e a economia se volta para não aprofundá-las. Busca do pleno emprego. Claro que o pleno emprego, não existe essa experiência em que todos tenham emprego total. Aqui significa que o Estado tem que promover, é responsável, a ordem econômica deve buscar gerar emprego, não desemprego. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, construídas sob lei brasileira e com sede de administração no país. Então, essas são as regras gerais. Eu vou chamar a atenção aqui para o artigo 174, certo? E 175. O 173, 174 e 175. 173 fala da exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Nós tínhamos um modelo até 88 do Estado que tinha siderúrgicas, tinha empresas telefônicas, tinha concessionárias de energia elétrica. Chega agora 88 e diz que só nos casos previstos na Constituição é que vai haver a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional relevante interesse coletivo. Então, é muito importante ter isso, porque quando a gente pega uma proposta de desestatização de uma empresa, se for uma questão de uma atividade econômica, ou seja, aquilo que dá lucro e é livre iniciativa privada, isso é excepcional para o Estado inteiro. Porque, olha o que o 175 diz, incumbe ao poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, que são regimes estudados no direito administrativo, mas através de licitação, prestar serviços públicos. Incumbe ao poder público prestar serviços públicos. Essa é a sua atribuição principal. E aí tem o artigo 174, que vai dizer que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado vai exercer, na forma da lei, funções de fiscalização, incentivo, planejamento. E o planejamento, quando for para o setor público, que é o artigo 175, é determinante. E para o setor privado, é apenas indicativo. Então, eu vou ter um planejamento dos serviços públicos e, no que diz respeito às atividades econômicas, o Estado tem o papel de fixar balizas, determinar subsídios, determinar hipóteses de financiamento, áreas prioritárias, facilitar a questão tributária, aumentar imposto sobre certos produtos ou diminuir. Bom, isso vai terminar servindo para orientar e dirigir. Tudo isso entra dentro da temática chamada
intervenção do Estado no domínio econômico, que estuda-se principalmente na disciplina de Direito Econômico. Talvez nós nos encontremos nessa disciplina, e eu recomendo vivamente o estudo dessa relação entre direito e economia, inclusive sobre a vertente da análise econômica do direito. É um tema muito rico, entender esse papel do Estado na transformação da sociedade pelo viés do instrumento econômico. Bom, dentro da ordem econômica, vocês vão encontrar temáticas sobre o monopólio da União, e aí vocês podem imaginar exploração de minas, exploração de petróleo, mas olha só o que está dentro da questão econômica, porque diz respeito à organização da sociedade, a política urbana, a política de desenvolvimento urbano. Quem faz? O poder público municipal. Isso significa que, quando vocês estudaram competência concorrente, vocês devem também olhar para isso aqui, porque aqui estabelece competência legislativa municipal. O poder público municipal vai ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Através de quê? Plano diretor. Qual é a competência? Municipal, aprovado pela Câmara Municipal, para toda cidade com mais de 21 mil habitantes. Ele é o instrumento básico dessa política. Propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, tal qual estiver no plano diretor. A indenização tem que ser em dinheiro. E olha isso aqui, esse uso capião especial. Aquele que tiver uma área urbana de até 250 metros por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, para morar junto com a família, adquire o domínio, se não tiver nenhuma outra propriedade. Certo? O homem ou a mulher, independentemente do estado civil, porque até então você tinha muitos debates e preconceitos antes de 88. E temos também a política agrícola e fundiária e reforma agrária. Veja bem a Constituição como avançou. Isso aqui entra nas constituições desde a Constituição mexicana, de 17. Né? Então, a União pode desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Né? A função social da propriedade rural, aqui diz, novamente, leiam esses dispositivos, vocês vão ler essa ordem social inteira. A política agrícola, quais são suas finalidades. E também, aqui no final, a gente tem outro capião especial. Aquele que não for proprietário e tiver, por 5 anos, sem oposição, uma área em zona rural de até 50 hectares e que a torne produtiva por seu trabalho da família, adquire a propriedade. Sempre lembrando que o imóvel público é de todos, ele não pode ser adquirido por uso capião, ou seja, ele nunca vai ser, só por isso, de propriedade privada. Certo? Então, é fundamental estar atento para esse aspecto da ordem econômica. O sistema financeiro nacional veio regulado, mas nunca foi colocado em prática e, por emenda constitucional, foi todo revogado em 2003, 15 anos depois da Constituição, praticamente, sem nunca ter sido observado. Então, o objetivo do sistema financeiro é promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Bom, entramos agora no capítulo da ordem social. Vou falar apenas alguns aspectos gerais desse assunto para vocês. Começando por refletir sobre o que vem a ser a ordem social, até por essa expressão. Falamos aqui desses aspectos, vou avançar. A ordem social, ela representa a culminância do processo constituinte. Eu estruturei o Estado, os poderes, defesa do Estado, administração pública, executivo, legislativo, judiciário, que vamos tratar mais à frente. E para que isso tudo? Estruturei a ordem econômica, estruturei a ordem financeira, a ordem social surge como objetivo de toda essa estruturação. A ordem social é o ponto culminante de todo esse debate.
E é muito ligado à noção de direitos sociais. Como nós sabemos que essa expressão existe politicamente nos textos, mas não tem sentido jurídico, então nós precisamos ver que é um pouco mais além disso. A expressão ordem social, ela significa a organização da sociedade, os dispositivos sobre como eu quero que a sociedade se organize nas suas relações interpessoais. Então, eu não confundo necessariamente com constitucionalismo social, que é um discurso que existe sobre a Constituição resolver os problemas sociais. Isso é um discurso político, isso é objeto de estudo da sociologia, quiçá da sociologia jurídica, mas por si só não é um tema de teoria do direito. É usado dizer isso porque vocês encontram a expressão constitucionalismo social como uma mudança de pensamento. Se é uma mudança de pensamento no direito constitucional, não existe um outro. Se eu mudei o pensamento, é como se eu tivesse um clone meu. Não, esse sou eu com 20 anos, esse sou eu com 25 anos. E eu não tenho esses clones. Eu tenho eu, tal como sou. Então, eu tenho o constitucionalismo. Quando eu trato constitucionalismo social, é como se fosse alguma coisa, ou um desejo do que tem que ser, ou uma lembrança do passado, mas não é um outro. Não existe esse outro. Então, constitucionalismo social é um debate sobre de ciência política e de ciências sociais e de movimentos políticos e de movimentos partidários e de movimentos sociais legítimo. Eu, inclusive, acho diversas reivindicações muito acertadas, muito corretas, mas esse conjunto de pensamentos, ele serve para subsidiar debates. Ele, por si só, não é um pensamento jurídico, não é uma teoria da interpretação, não é uma teoria da dogmática, não é uma teoria de lógica jurídica. Pode vir a ser? Pode. Aí, então, será um tema jurídico. Direitos sociais. A ordem social não traz só direitos sociais. A ordem social, aliás, traz regulamentação, como nós veremos, de direitos extremamente individuais para quem acredita nessa distinção. E para quem acredita nessa distinção, vai ver também como na ordem social é impossível você falar nessa diferença, já que eles se conectam de maneira muito profunda. Então, não são apenas direitos sociais. Tá? É uma ordem social. É isso que nós temos aí. Não é um rol de direitos sociais. Na verdade, não tem como estudar, por exemplo, o artigo 5º da Constituição sem ler todinho o título da ordem social. Não há como falar de direitos fundamentais sem o título da ordem social. Porque ele, na verdade, é um catálogo de direitos fundamentais ainda maior do que o artigo 5º. Ele é um catálogo de direitos fundamentais. Se você quiser, é mais fácil você arrastar o artigo 5º para ir, para ser a ordem social como um todo, a ordem da sociedade, a organização das relações entre as pessoas e o Estado como um todo. Por isso que é inadequado pensar nela com uma perspectiva geracional. Neste primeiro momento, não findarei agora, vou fazer isso na próxima aula, nós vamos tratar especificamente desses assuntos aí e mais alguns outros. Vamos acrescentar, além desses aí, né? Aí vocês têm seguridade na forma de saúde, de previdência e assistência, educação, cultura, ciência, tecnologia, inovação, comunicação. Vamos ainda acrescentar esse desporto, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios. Então, na próxima aula, nós vamos precisar de utilizar o nosso tempo inteiro para poder fornecer a vocês um guia de estudos adequado para essa temática, que por si só, como já disse, é bastante rica. Algum questionamento?
Então, meus caros, eu agradeço a atenção de vocês por estarem conosco até este momento e assim eu interrompo a geração desse vídeo